Livro de Salmos, capítulo 40. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Amém? Salmos 40. Diz a palavra do Senhor: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Aleluia. Antes de você sentar, como de costume, aleluia, vamos falar o tema dessa noite, que diz: a paciência é o exercício para a nossa fé. É o exercício para a nossa fé. Amém. Pode sentar glorificando a Ele. Aleluia, ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já louvo a Deus, pelo Senhor ter testificado essa palavra que o Senhor me dava nessa noite, quando usou a Daniela aqui na palavra devocional. Porque às vezes a gente fica assim, Senhor, eu vou falar de paciência. Já pensando que a minha bênção já estava aí batendo nas portas, eu tenho que ter paciência para esperar um pouco mais. Senhor, eu já estava lá no Salmo 70, Senhor, apressa-te. Aleluia, louvado seja Deus. Mas a palavra do Senhor nos dá nessa noite, aleluia, a palavra de paciência, o qual nos dá também através da sabedoria. E aqui fala a respeito de Davi, quando ele está ali falando com o Senhor, agradecendo a Ele, porque ele pôde esperar com paciência. E a gente sabe que a paciência, igreja, é uma virtude, e nem todos têm, inclusive eu estou orando ao Senhor, e pedindo a Ele que me dê cada vez mais paciência. Em algumas situações a gente tem paciência até demais, que a gente fala: Senhor, era eu mesmo? Senhor, foi o Senhor mesmo? A gente fica... Tem coisas que assim, mas tem situações na nossa vida que a gente fica sem paciência. Tem momentos na nossa vida, principalmente nós mulheres, que já chega aquele período que a gente fica impaciente. O primeiro que falar e pregar essa palavra, esperei com paciência, o negócio fica estranho, porque a gente já está impaciente. Mas é algo que a gente precisa dessa virtude na nossa vida, porque quem tem paciência, essa pessoa tem um domínio próprio. E eu preciso muito disso na minha vida. Louvado seja Deus. Nós precisamos ter o domínio próprio, porque aquele que tem o domínio próprio, ele consegue dominar suas atitudes, ele consegue dominar suas ações, os seus impulsos. E nós precisamos disso para a nossa vida. Tem vezes que eu estou no trânsito com meu esposo e nem estou dirigindo. Eu estou no carona, mas estou me metendo. Nem estou dirigindo, nem gosto e nem quero, justamente por causa disso. Que Deus precisa ainda trabalhar na minha vida nessa área. Mas às vezes é tanta coisa que a gente vê errado assim no trânsito, coisas que faz, que aquilo ali já me tira a paciência. E eu tenho orado ao Senhor porque a gente precisa de ter paciência. Quem tem paciência tem equilíbrio. E a gente precisa disso para a nossa vida. E aqui nos traz uma situação que o salmista, ele passou, no qual ele viu a vida dele como se fez uma comparação como se fosse dentro de um lago, de um lodo, como se estivesse ali, aleluia, dentro do lodo, submerso ali. Mas ele diz que ele esperou com paciência no Senhor. E quando ele espera com paciência no Senhor, o Senhor, ele ouve, ele se inclina, para ele, ouve a oração dele e arranca ele daquela situação. Tem pessoas que pensam que batendo o pezinho para Deus vai conseguir alguma coisa. Senhor, se o Senhor não me der, eu vou sair da tua presença. Senhor, se o Senhor não fizer, eu não vou mais para a tua casa. Aí o Senhor, aleluia, o nosso Deus, ele é tardio em irar-se, Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus, ele é longânimo, aleluia. Mas muitas vezes o Senhor, ele até permite, aleluia, para que nós venhamos a valorizar o que nós estamos tendo dentro da casa do Senhor. É como um filho que às vezes faz pirraça, e se a gente fizer o que ele quer, mais à frente nós vamos sofrer as consequências. Então nosso Deus, ele é a própria sabedoria. Ele jamais vai te dar algo, vai me dar algo porque a gente está batendo o pezinho e falar: Senhor,
pouco, sim, espera com paciência. Às vezes a gente fica ansioso. Tem um período que a gente até está paciente. Mas aí a gente começa a ver pessoas, aleluia, passando à nossa frente em determinadas situações, alcançando coisas em determinadas situações, que a gente começa a se desesperar e a gente começa a falar: Senhor, e eu? O fulano chegou depois, o ciclano pediu depois, aleluia, só que a ordem do Senhor não é como nós queremos. Aleluia, a paciência, aleluia, é o combustível para que venha a ser acrescentada a nossa fé. E de acordo com o chamado, com o propósito que Deus tem para a nossa vida, aleluia, às vezes nós vamos ter que esperar mais do que o outro irmão. A Bíblia diz que quanto mais for dado, mais será cobrado. Então às vezes nós vamos ter que esperar mais do que o nosso irmão, mas o Senhor não está dizendo que nós não vamos alcançar. Mas é necessário a gente ter paciência. E nós, às vezes, como servos do Senhor, a gente esquece disso. A gente começa a deixar a ansiedade entrar no nosso coração. Aleluia, começa a ansiedade a trabalhar no nosso coração. E a gente acaba perdendo a paciência e tomando atitude de nós mesmos. Aonde mais à frente a gente vai sentir o peso daquela atitude por não ter tido paciência. Então, se isso está faltando, aleluia, para a sua vida, para a minha vida, aleluia, hoje à noite que pedimos ao Senhor, Senhor, me dá paciência. Às vezes as circunstâncias vai mostrar de uma forma contrária. Às vezes aleluia, vai te mostrar de uma forma que parece que você está orando, mas a bênção está muito longe de ser alcançada. Isso Deus muitas vezes provando a nossa fé, a nossa paciência. Como eu já falei aqui, quantas vezes eu orava pelo Mateus, aí Mateus chegava em casa com piercing no nariz, eu orava pelo Mateus, daqui a pouco aparecia Mateus com a perna tatuada. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, muitas vezes o Senhor ele provando a minha paciência. Louvado seja Deus. E isso a gente só adquire quando a gente pede ao Senhor. Porque até aquele que é mais calmo, aí chega um momento que ele também se estressa, que ele perde a paciência. Porque enquanto estiver no domínio dele, ou que ele acha que está dominando, ele está calmo. Mas quando começa a fugir do seu domínio, do seu controle, a paciência vai embora. E eu desde pequena, eu não tinha muita paciência não. Desde pequenininha, até mesmo na escola, se eu estivesse fazendo prova, se eu visse alguém já se levantando, já indo embora, eu não ficava até o final não. O pessoal estava saindo, já começava a me dar uma agonia, eu tinha que levantar também e sair. Eu não tinha muita paciência, eu não tinha muita paciência. E hoje eu peço para que o Senhor ele venha trabalhar, né? Porque por falta de paciência, a gente perde grandes oportunidades. Por falta de paciência, a gente dá passo em falso, né? Toma atitude que nos traz arrependimento mais à frente. E o Senhor nessa noite, ele me dava aqui 4 mulheres. 2 mulheres, aleluia, que ali tiveram paciência e tiveram com certeza a consequência da sua atitude. E 2 que foram impacientes e que tiveram também, aleluia, consequência das suas atitudes. Porque tudo que a gente faz gera uma consequência. E nós vemos aqui na vida de Sara a impaciência que ela teve diante de uma promessa de Deus. Assim a gente fica muitas vezes, igreja, na nossa vida. A gente ora e Deus fala que vai fazer. Aleluia, Deus fala, Deus usa vaso, a gente sonha, aleluia, com aquilo ali, mas tem momento que não acontece logo na hora. Eu já contei no meu testemunho que quando pedi para Deus curar meu esposo da esterilidade, eu orei ao Senhor um mês, no mês seguinte eu já estava grávida. Mas tem bênção que eu estou esperando até hoje, desde o início da minha caminhada. E uma dessas eu falei aqui, né? Quando o Senhor me abençoou com esse passaporte. Louvado seja Deus. E Sara havia recebido uma promessa de Deus, Sara e Abraão, de que eles teriam seu próprio filho. Mas o que Sara faz? Na sua impaciência. Senhor, está demorando muito. É um perigo, igreja, quando a gente começa assim, vamos começar a usar de estratégia para a nossa vida. Quando a gente achar que a bênção está demorando, é porque a ansiedade, a impaciência já está querendo tomar conta. Então não espere te dominar não. Já dobra o seu joelho e vai orar.
Sara já estava impaciente. O Senhor falou que ela geraria um filho. Sara já tinha uma certa idade. Aleluia. Sara era estéril. Já tinha uma idade avançada. E aí Sara começa a pensar no tempo. Uma estratégia que Deus ele lhe deu e tem lhe dado. Igreja, quando Deus ele tem uma promessa para a sua vida, procura se envolver nas coisas de Deus. Porque às vezes a gente só fica parado pensando, aleluia, naquela situação e começa a contar o tempo. Senhor, já se passaram 2 meses, Senhor, já se passaram 3 meses. Aí quando a gente se envolve nas coisas de Deus, ou até as pessoas que não são envolvidas nas coisas de Deus, mas procura uma outra coisa para fazer, não fica só fixado naquilo ali, quando você menos espera, você está sendo surpreendido. Aleluia, glória a Deus. Porque tem coisas como esse passaporte aqui, aleluia, eu não estava nem esperando agora. Mas quando a gente se desliga daquilo ali e vai trabalhando para o Senhor, vai fazendo a obra, aleluia, o tempo passa, quando você menos se espera, você é surpreendido. Agora quando a gente fica com aquilo, né, fixo na nossa mente, Senhor, já se passaram 2, já se passaram 3 meses, já se passaram 1 ano, 4 anos, e até agora nada. Isso acaba batendo a sua fé, isso acaba te trazendo uma impaciência. Se envolve com as coisas de Deus que você vai ver, aleluia, como o tempo passa rápido. Quer ver até um exemplo assim, um exemplo simples, uma mulher que está grávida, que fica o tempo inteiro em casa aguardando a chegada do bebê, e a outra que trabalha fora. Quando você menos espera, a criança já está nascendo. Agora quando ela fica ali naquela fixação de que quer ver a criança, que já está para chegar, e quer ver o nascimento, e como é que vai ser, aleluia, gravidez de 9 meses se torna a gravidez de uma elefanta. Assim que acontece na nossa vida. A gente precisa se envolver, isso é uma estratégia. Aleluia, enquanto você está aguardando o acontecimento, a promessa de Deus para a sua vida, se envolve em algum projeto, que você vai ver o tempo passando rapidinho. Tem dias que eu acordo, aleluia, que eu penso assim, eu acordo, Jesus, que dia hoje? Hoje é o que? Segunda, é terça, às vezes o pastor às vezes acorda achando que é sábado, né? Já na malandrice, não querendo ir para o quartel, aleluia, já pensando, Senhor, que dia hoje? Porque a nossa vida é tão corrida, que quando a gente acorda, a gente tem que parar, peraí, que dia hoje? Hoje é dia, é culto das dorcas, é dia que eu vou ministrar fora. A gente tem que parar para pensar, porque é uma correria na nossa vida. Se eu ficasse o tempo todo, né, só pensando na situação do meu filho fora da presença do Senhor, aleluia, talvez eu estivesse depressiva, aleluia, porque eu poderia ter ficado apreensiva. Senhor, até agora nada, o Senhor já prometeu, mas não, eu sempre continuei buscando, caminhando, subindo no monte. Quantas vezes eu subi no monte ali com o Salviano, as pessoas perguntavam, esse é o teu filho? Eu falava, é meu filho espiritual. E as pessoas diziam assim, algumas pessoas diziam assim, cuida dele, porque enquanto você está cuidando dele, o Senhor está cuidando do teu filho. Aleluia. E verdadeiramente, não porque já não dava, porque eu já cuidava, né, já assim, onde eu ia ir atrás dele, né, então, aleluia, já cuidava. Louvado seja Deus. Mas se eu tivesse com aquela ideia sempre, Senhor, tu prometeu, vai trazer meu filho, eu poderia estar depressiva. Mas quando a gente começa a se envolver no outro projeto, quando a gente começa, né, a se envolver, aleluia, principalmente nas coisas de Deus, a promessa chega e você nem percebe. Então Sara, eu creio que Sara estava impaciente, porque ela estava o quê? Contando o tempo. Cada vez que Sara ia, olhava no espelho, ela falava, já apareceu mais uma ruga aqui no lado. Já apareceu mais um pé de galinha. Senhor, já estou completando tantos anos. Senhor, como é que eu vou amamentar? Imagina, igreja, Sara, com a idade que estava, não precisava nem deitar a criança no colo, era só ficar em pé que já amamentava. Aí, né? É a realidade. Nossa. Aleluia. Me senti agora Cláudio Duarte, mas tudo bem. Aleluia. Imagina a igreja. Aleluia, olhando ali, porque a mulher, aleluia, começa a se olhar, a idade está chegando, o tempo está passando, e até agora nada. Então ela, naquela impaciência, o que ela faz? Ela se baseia na lei que eles poderiam usar de dar o filho
né, de dar uma escrava para gerar um filho juntamente com o esposo, de se deitar com o esposo dela, e o filho da escrava seria o filho dela por direito. E o que ela faz? Ela usa desse direito, dessa lei. E antes de igreja, de tomarmos qualquer atitude, mesmo que nos favoreça, a gente precisa orar ao Senhor. Será que aquilo que é bom para ela é bom para mim? Será que aquilo que funciona na vida dela funciona na minha também? Tem pessoas que às vezes em atrito com o esposo, em briga com o esposo, às vezes há uma agressão, e aí fica, já aconteceu isso, de pessoas virem até a mim, missionário, o que eu faço? Eu dou queixa. Aleluia. Porque talvez para uma ou outra da queixa, né, funciona o negócio, louvado seja Deus, mas você me fala, olha, primeiramente pergunta ao Senhor o que é que você vai fazer. Você ama? Você quer o seu casamento? Ah, eu amo, eu quero, então investe no seu casamento. Ora, não é porque o fulano deu queixa, o ciclano registrou, que vai fazer a mesma coisa. Eu não estou dizendo que você não tenha que fazer, mas eu estou dizendo que ore primeiro e pergunte para o Senhor que atitude tomar, para que mais à frente não venha se arrepender. A impaciência muitas vezes, aleluia, ela faz com que nós venhamos perder uma bênção que está reservada para nós lá na frente. E o que Sara faz? Por causa da impaciência dela, ela vai dar sua serva Agar para gerar um filho que seria dela. E a gente já sabe, já conhece o desfecho dessa história. Quando Agar gera um filho, começa então a despegar de Sara, e Sara então começa a ficar com raiva, começa a maltratar Agar, aleluia, mas Agar já estava grávida, foi ela que deu Agar para se deitar com seu esposo, e aí Agar vai ter um filho por nome de Ismael. Mais à frente o Senhor cumpre a promessa na vida de Sara, que se ela tivesse esperado, não teria acontecido o que tem acontecido até nos dias de hoje, tem a consequência, aleluia. Mas ela, na impaciência dela, ela se aproveitou de um direito. E aí veio consequência. Depois ela teve Isaac, Deus prometeu. Deus não falou quando que daria, mas o Senhor falou que daria. Aleluia, daria um filho para ela. Depois, no tempo que o anjo volta lá e promete que num determinado tempo ela estaria com o filho no braço. Mas aí ela já tinha dado, a serva dela Agar para gerar um filho. E aí nós vemos nos dias de hoje até, aleluia, as consequências que a gente vê aí nas reportagens, as guerras entre eles lá, aleluia, Palestina, o povo de Israel, aleluia, as guerras porque povos, aleluia, diferentes. Consequência do que foi feito lá atrás. E é por isso que o Senhor está falando para mim e para você nessa noite. Precisamos pedir paciência. Se o Senhor trouxe essa palavra, começar, aleluia, pelo culto, louvado seja Deus, é porque todos nós precisamos. Às vezes nós falamos assim, fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Não é o fulano não, é você, porque se fosse o fulano, Deus daria o fulano. É você e eu que precisamos de paciência. Louvado seja Deus. Aleluia, ali nós já sabemos a consequência, por ela ter se precipitado. Aleluia, o que gerou, inclusive nos dias de hoje, a Sara, ela esperou 25 anos para se cumprir a promessa. Ou seja, um exemplo de uma pessoa que foi paciente. Agora nós temos uma pessoa paciente, Ana, que esperou o mesmo tempo para poder gerar. Aí eu estava pensando, eu estava lendo aqui essa palavra, falei, bom, Sara esperou 25 anos para cumprir a promessa. Ana, alguns dizem, algumas bíblias de estudo diz que Ana também esperou 25 anos. Só que Sara, ela esperou esse período, mas ao lado do seu esposo. Sara, ela não teve que dividir o seu esposo com outra mulher. Ela que deu para gerar com Agar, mas não era a esposa dele. Assim como Ana, que tinha que dividir com Penina. Sara, ela não era afrontada, ela não é todos os dias como Ana era afrontada. E aí a gente vê, o exemplo aqui de uma impaciente dona paciente, que esperou o mesmo tempo da promessa se cumprir, mas que teve paciência para aguardar. Às vezes a gente olha e imagina a nossa situação pior do que todas. Talvez naquele momento Sara, ela se sentisse a pior das mulheres, porque verdadeiramente quando uma mulher ela era estéril, isso para elas era o fim do mundo. As mulheres já eram desmerecidas. Imagina uma mulher que não
Só que ela soube esperar. Aleluia. Ana pacientemente, diz a palavra do Senhor, que ela orava a Deus. Ela orava ao Senhor: Senhor, aleluia, me cura, me dá um filho. Se o Senhor me der um filho, eu vou te dar todos os dias da sua vida. A gente vê a atitude de uma e a atitude da outra. E diz a palavra do Senhor que quando Ana ela recebe ali a graça, a bênção do Senhor de ser curada daquela esterilidade, o Senhor não dá apenas a ela um filho. O Senhor dá, além de Samuel, dá mais 5 filhos para ela. E quando Deus dá Samuel, Deus dá alguém que faz história. É como a gente sempre ouve falar, os filhos de Penina, não tem o nome de nenhum deles na Bíblia, mas Samuel, aleluia, ele fez história. A gente vê a necessidade de nós termos paciência em tudo. Eu sei que às vezes não dá nem tempo, né, da gente orar. Só que antes da gente tomar alguma atitude ali no momento, né, como as pessoas costumam dizer, na força do ódio, antes você já vai orando dentro de casa. Antes, quando começar a sentir já, né, raiva daquela situação, daquela coisa que o diabo queria fazer com que você tomasse uma atitude errada, já vamos orando. Eu lembro que todas as vezes que eu ia no hospital, né, na Vila Militar, todas as vezes que eu ia lá eu me estressava. Todas as vezes eu falava: Jesus, eu não posso dar mau testemunho não, né? Então eu já ia ali, mas já ali, só Jesus na causa. Já que eu falava assim: Jesus, muito obrigada que eu sou crente, Jesus. Eu lembro que eu sou crente. Mas, aleluia, depois que eu parei com isso, eu comecei a orar antes de sair de casa. E eu falava: Senhor, vai na minha frente. Senhor, toma aquele atendente nas tuas mãos. E chegava lá, era um tratamento totalmente diferente. Totalmente diferente. Sabe, uma atenção, como eu falo, hoje em dia até no hospital, numa UPA, eu não tenho nem que reclamar. Às vezes que eu ia com minha mãe, coisa assim, o Senhor ia na frente, orava, o Senhor vai indo. E realmente o tratamento era totalmente diferente. Porque a gente precisa ter paciência, porque às vezes a gente já sai de casa impaciente. Ah, Senhor, tem que ir lá naquela UPA, aquilo ali já está lotado, os médicos já atendem de má vontade, Senhor, tem que ir no Albert, já é assim, a gente já começa, né? O inimigo já vai trabalhando, ao invés da gente dobrar o nosso joelho e orar. Senhor, vai na frente, Senhor, prepara o médico, Senhor, prepara o atendente, Senhor, vai abrindo o caminho. Irmãos, é coisa tremenda. Aleluia. É coisa tremenda. Eu lembro que quando a minha mãe faleceu, eu estava chegando aqui na igreja, e aí eu recebi a notícia. E aí eu orei ao Senhor: Senhor, toma a frente, Senhor, vai na frente, orando ao Senhor. E aí as pessoas falaram que era necessário, mesmo que ela já tivesse falecido, que levasse ela, porque senão isso é uma burocracia, até tirar de dentro de casa. E tal, e a gente orando. E aí o Senhor enviou até uma prima minha que é kardecista. E ela falou: vamos levar, vamos, a gente vai, coloca no carro. E assim nós fizemos. E chegando lá, irmãos, é algo muito tremendo quando você ora. Parece que as portas, ela não abre não, ela se arreganha toda. Chegando lá, já vieram logo para socorrer, né? Minha mãe já tinha partido, a gente já sabia disso. Mas chegaram lá para socorrer e ainda foram prestar os primeiros socorros. E aí depois que viram que realmente já tinha partido, veio um psicólogo lá de dentro para conversar comigo, sendo que eu já sabia, né? O Senhor já estava preparando, né? Então a gente aprende com esses momentos, né? O Senhor ele vai preparando tudo. Por isso que a gente precisa orar, a gente precisa, quando a impaciência quiser tomar conta de nós, a gente precisa orar antes. E é o que eu digo para a igreja: eu estou aprendendo, aleluia, a lidar com essa situação, né? Porque tem momentos que quando a gente vê, né, e a gente já falou, quando a gente vê, já aconteceu, né, e eu tenho pedido ao Senhor, porque depois a gente muitas vezes vai pagar um preço, né, muito alto lá na frente por uma impaciência nossa, por uma atitude mal tomada. E eu vejo aqui o exemplo de Ana, como Ana, ela foi paciente. A gente, quando lê na Bíblia, a gente se lembra muito de Jó, né? Ele teve paciência com os amigos dele, que só Jesus na causa. Imagina a situação que Jó passou, ainda 3 amigos ali, né? Só Jesus
Eu falo, Jesus, era só Deus mesmo, porque tem momentos que a gente passa que a gente pensa, Senhor, como é que eu suportei isso? Senhor, como é que eu passei isso? Tem que ser muito Deus mesmo na nossa vida. Né? Os amigos ainda acusando, e só ali na tranquilidade. Né? Louvado seja Deus. E olha lá, nos dá um grande exemplo de paciência. Assim como, né, um exemplo de impaciente, eu falei que falaria de 4 mulheres aqui, 2 que foram impacientes, 2 pacientes. Né? Eu vejo a impaciência na vida da rainha Vasti. Porque no momento em que ela foi chamada, eu estou citando assim muito rápido, porque todos já conhecem a história. Né? Então, ela, quando ela é chamada ali pelo seu esposo, para ela ir ali para se apresentar como rei manda, eu creio que ela já estava impaciente, né? Porque sabia que ele tinha bebido além da conta. Aleluia. E aí, quando manda chamar, naquela impaciência dela, ela simplesmente recusa. Ela não vai. E aí isso gera a perda do seu reinado, a perda do seu trono. E hoje a gente vê muitos lares, infelizmente, muitos lares desfeitos pela falta da paciência. Eu não vou fazer o que quero, porque as pessoas às vezes pensam, às vezes esposas, por estar na presença do Senhor, e o esposo não está, às vezes ainda bebe, ainda fuma, ela pensa que não deve a ele, aleluia, a obediência, quando nós sabemos que nós temos, assim como já foi falado, que a mulher muitas vezes ela domina, né? Mas nós temos que obedecer aos esposos, mesmo que não esteja na presença do Senhor. É o momento da gente falar, Senhor, tu sabe que eu não quero fazer isso. Às vezes o esposo chama para uma festa onde a gente sabe que só vai ter bebida. Aí a mulher fala, não vou não. Não vou, eu agora sou crente, eu não vou, eu já sei que vai chegar lá, vai beber. E quando nós temos a estratégia, o que é que nós vamos fazer? A não ser que seja uma festa surpresa, mas se não for surpresa, eu vou orar. Eu vou jejuar. Senhor, toca nele. Senhor, eu não quero, o Senhor sabe que eu não quero nessa festa. Lá vou encontrar pessoas que bebem, vou encontrar pessoas que ali fumam, coisas que vão me lembrar quando eu estava no Egito. Ali vai estar a ex dele. Senhor, eu não quero. E o Senhor nos dá sabedoria para orar, aleluia, com paciência. E pedir ao Senhor, toca nele. Aí chega o dia da festa que você não quer ir. E aí você vai dizer assim, Senhor, eu orei, mas não adiantou nada. Ele já está até se arrumando. E aí sabe o que eu vou dizer para você? Se arruma e vai com ele. Ora antes de sair de casa. Porque às vezes o agir de Deus não é ali dentro da casa, é lá na festa. Ele quer te levar, aleluia, como luz ali. Aleluia, o Senhor, Ele quer te levar, como já aconteceu, de alguns encontros que a Daniela dizia, e os colegas do Gustavo não são cristãos, alguns deles não são cristãos. E às vezes o Senhor usando ela ali para falar com algumas mulheres que davam até para separar do esposo. Então a gente precisa ter paciência. Senhor, não vou não, é festa de ímpio, eu não vou. Eu olhei, deixa assim, ele quer ir, você vai junto. E antes você vai orar antes de sair de casa. E Deus lá vai te dar sabedoria e estratégia. Aí o dia que você chamar ele para a igreja, ele também não vai ter como recusar. Você me chamou para ir na festa, eu te acompanhei. Agora você me acompanha também, não me impondo, mas orando ao Senhor. E ele vai falar, ela foi comigo, né? Então agora eu vou. Louvado seja Deus. É a estratégia que o Senhor vai nos dando, é a sabedoria que o Senhor vai nos dando. Então a rainha Vasti, ela não teve essa sabedoria. Ainda que alguns falam que o rei mandou chamar ela, queria que ela se apresentasse nua. A Bíblia não me diz isso, são historiadores que dizem que queria que ela se apresentasse nua com a coroa. Aleluia, que seria muita humilhação. Mas ela orava, ela teria que orar ao Senhor. Ela orava, não, ela teria que orar ao Senhor. Né? Louvado seja Deus. Quem sabe até o rei esquecia que tinha mandado chamar ela. Mas aí eu vejo a paciência de Esther. Aleluia. Esther já não tinha sido chamada durante um mês. E aí o que ela faz? Quando sabe da situação que a família dela estava prestes a morrer, o povo dela, aleluia, e ela vê que ela não poderia, mas o que ela faz? Ela vai orar e jejuar, vai pedir para que todos entrem em jejum pela vida dela. E aí ela vai tomar atitude no momento certo. Esther teve paciência
gente vê a glória de Deus, porque o povo, a família dela foi salva, né? O povo dela foi salvo. Então nessa noite, o Senhor está dizendo para mim e para você: tenha paciência. Aleluia, seja com o esposo, seja com o filho, seja diante de uma promessa que Deus fez, aleluia, para a sua vida, aleluia, porque a paciência, igreja, ela é um exercício para a nossa fé. Aquele que tem paciência, aleluia, esse tem fé acrescentada. Louvado seja Deus. Então nessa noite, essa palavra, aleluia, ela possa, aleluia, fazer um grande efeito e morada no nosso coração, na nossa vida. Que não fique apenas na ministração, mas que isso faça um grande efeito. Seja para tudo, não só para o seu casamento, como para o seu relacionamento, aleluia, para os seus estudos, aleluia, para o seu ministério, aleluia, todas as áreas. Nós precisamos ter paciência, porque às vezes a gente tem paciência para esperar algo, aleluia, como relacionamento, mas já não tem paciência para esperar na vida profissional. Quantas pessoas estão atropelando aí as coisas, passando por cima, aleluia, e depois a consequência vem. Porque a consequência ela sempre virá, seja ela boa ou seja ela ruim. Por isso é que o Senhor está dizendo para nós termos paciência. Talvez você esteja pensando assim: mais paciência do que eu já tenho. Senhor, paciência para eu esperar mais quantos anos? Eu não sei. Talvez a paciência que Deus está falando para mim e para você seja apenas hoje. Amanhã você já está recebendo o que Ele prometeu para você, o que Ele prometeu para a sua casa, aleluia, para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério. Aleluia, talvez seja só um momento de provação. E aí a vitória já possa chegar na sua vida. Assim eu creio, louvado seja o nome do Senhor. Então nessa noite receba essa palavra, aleluia, e tome posse para a sua vida. Amém? Porque a tua vitória já está mais perto do que você possa imaginar. Amém? Aplauda o Senhor.